Vasco! Voltamos, rapaziada! O Gigante está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E lembra que eu falei pra vocês? O Vasco não subiu não, o Vasco voltou. Tinha que ser sofrido também, né? É impressionante. Também falei sobre isso no meu Acorda Vascão. A voz até afinou aqui de tanta emoção. Tinha que ser sofrido, porque se não é sofrido, torcedor vascaíno, você sabe muito bem que não é Vasco. A história do Vasco da Gama é escrita em cima de vitórias sob sofrimentos. Mercosul de 2000, como foi? Uma virada histórica, de 3-0 virou para 4-3. História baseada em sofrimento, numa virada, e tinha que ser desse jeito. Papai do Céu queria que o Vasco não subisse em São Januário. Papai do Céu queria que o Vasco subisse em Itu, com 4 mil torcedores vascaínos assistindo, empurrando o Vasco os 90 minutos da partida. E é claro, Papai do Céu queria que o Nenê fizesse o gol. E eu já começo esse vídeo, antes de falar sobre 2023, antes de falar sobre reformulação, eu já começo esse vídeo também falando sobre o Nenê. Ele merecia, tinha que ser ele. Tinha que ser ele o atleta a marcar o último gol do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Tinha que ser ele para marcar o gol do acesso do nosso Gigante da Colina. O cara, realmente, torcedor vascaíno, você querendo ou não ídolo por conquistas, mas aquele ídolo é o jogador, é o atleta que faz com que a torcida se espelhe e tenha ele como referência dentro de campo. E hoje, querendo ou não querendo, o Nenê foi uma referência. E hoje o Nenê coloca o Vasco pela segunda vez na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2015, chegou ao Vasco, caiu com o Vasco e subiu em 2016. Em 2021, saiu do Fluminense, disputando o Libertadores, veio ao Vasco da Gama ainda na Série B, fica na Série B para jogar em 2022 ainda e consegue o acesso de volta com o Gigante da Colina. Então, torcedor, volto a repetir. Querendo ou não querendo, ele é um ídolo do Vasco da Gama. Lucas, pelo fato de ser ídolo, você quer o Nenê no Vasco 2023? Não. Para mim a história dele está construída. E conseguiu aí terminar uma linda e bela história pelo Vasco. Seu contrato se encerra no final do ano. E na minha opinião, ele com 41 anos, joga o Campeonato Carioca pelo Vasco e se aposenta. Termina sua carreira desse jeito bonito, escrevendo a história dos clubes maiores. E na minha opinião, é claro, como torcedor vascaíno, o maior do nosso futebol brasileiro. Parabéns, Nenê. Obrigado, Nenê. Você, de fato, é um torcedor vascaíno dentro do campo. Mas, sobre a partida, não tenho muito o que falar. Não queria partir para âmbitos técnicos, âmbitos táticos, porque foi um jogo emocionante, foi um jogo que carimbou o acesso do Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Eu gravei um reactzinho, né, no caso, ali os minutos finais eu gravei, eu devo estar colocando aí no canal por volta das 11 horas da noite. Então fique ligado, porque muito provavelmente vai sair 11 horas em ponto. Mas não tinha como não me emocionar. Não tinha como não me emocionar. E não é uma emoção, não é um choro por idolatria ao Vasco, por nada disso. Mas é um choro por você ver aquele presente que você tem, que é o Vasco da Gama, aquele amor que você tem realmente voltando. O Vasco hoje está voltando, torcedor do Vasco. Não é apenas voltar à Série A, como o Vasco voltou lá em 2016, como o Vasco voltou em 2017, como o Vasco voltou em 2010. Não, não é isso. É um retorno. É a gente olhar para 2023 lá longe, ou daqui a 3 meses, e falar, cara, pode dar alguma coisa. Olha, se 2023 tem 500 milhões de reais de investimento. Olha, segura aí quem está na Série A, porque o Vasco está de volta com investimento, torcedor vascaíno carente. Então essa é a esperança, essa é a expectativa. Não é apenas um acesso, é saber que ano que vem a gente vai ver um Vasco e Corinthians, um Vasco e São Paulo, um Vasco e Santos, um Vasco e Flamengo, um Vasco e Fluminense. Tava cansado de ver Vasco e Sampaio Corrêa, cara. Cansado de ver Vasco e Novo Horizontino. Cansado de ver jogo pequeno. Eu quero ver jogo grande, jogo de Vasco, jogo de time de Série A, jogo de gigante do futebol brasileiro. Eu quero sentar num domingo com meu pai, com meu filho, caso você seja pai, com meu avô, com meu tio, não sei. E falar, chega aí, filho, chega aí, pai. Vamos assistir um jogo do Vasco, tá passando aí um jogão. Vasco, na parte de cima da tabela, brigando por Libertadores, brigando por título. Isso que eu queria. Então esse choro é por isso.
é por reviver bons momentos. É por saber que ano que vem a gente olha e volta a repetir. E fala, cara, tem coisa boa por aí. Então, chorei. Que gostoso, cara. O Vasco subiu. O Vasco tá de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu venho aqui é uma janela. Vem gritar, aí tem um flamenguista aqui embaixo que fica, que é a taça, tá gritando de volta pra mim. Mas ele tava secando, tava lá no celularzinho dele. Eu não tô com o celularzinho, mas tô aqui com um copo do Vasco do meu lado, tava aqui, ó. O celularzinho dele secando, botando a mão na cabeça. Os caras se preocupam. Se preocupa. Não adianta falar que flamenguista não se preocupa com o Vasco, porque se preocupa. Eu tenho um grupo aqui, cheio deles, que fica mandando mensagem. Os caras ganharam lá, sábado passado, a Libertadores, mas estão de olho no Vasco. Porque eles sabem que ano que vem, com o Vasco, a coisa é diferente. Já era ruim com o Rafael Silva no ataque, já era ruim com Rodrigo, com, Júlio César na lateral esquerda, Lucas Mineiro no meio campo. Ano passado tomaram gol do Morato no Maracanã, passaram mal para Marquinhos Gabriel. Então imagina no ano que vem, se já é ruim com o Vasco fraco, com o Vasco forte, vai ficar pior ainda para eles. Então é por isso que eles têm medo, com certeza eles têm medo. Então vamos torcer, torça, cara, comemore. O Vasco tá de volta à elite do nosso futebol. A gente deu 22 anos para ele, gente. 22. Toma, 22 anos que a gente ficou apagado do cenário do futebol brasileiro. E agora o Vasco tá de volta à Série A. Sobre a partida. Não queria falar sobre isso, mas tenho que falar. Tem que falar. Patético. Não tem outra palavra que senão essa. Vergonhoso, patético, ridículo que o Vasco fez durante 90 minutos. E é aquilo em que o torcedor vascaíno já estava vendo durante toda a temporada. Que se o Vasco subisse, não ia subir por mérito próprio. Que se o Vasco subisse, iria subir por demérito dos outros. Lembra que a gente vem falando sobre isso? Que muitos canais de YouTube do Vasco vêm tocando nesse assunto. Se o Vasco sobe, o Vasco não sobe por mérito próprio. O Vasco sobe por demérito, porque o Vasco durante todo o ano fez força para não subir a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu. O Vasco, aos 3 minutos, tem um lance de gol, claro, nítido. O zagueiro do Ituano, não sei se era um zagueiro, mas um atleta do Ituano coloca a mão na bola, tira a mão de dentro do gol e é expulso. Aos 6 minutos o Vasco abre o placar com o Nenê batendo pênalti com uma superioridade numérica. Ou seja, o Vasco tinha tudo a favor. Um gol na frente, o Ituano precisando virar a partida, o Ituano tinha que ir de cara para o jogo e ainda com um jogador a mais, gente. O Vasco tinha o jogo na mão. E aí o que o Vasco faz? Isso parte muito do treinador. Então vou acabar entrando um pouquinho no âmbito tático, técnico também, né? O Vasco, ao invés de, não precisava subir a linha para marcar em cima, porque estava com o resultado na mão. Mas, cara, bota um bloco baixo e não desce todo mundo ali do setor ofensivo, segura, troca, deixa o Figueiredo mais espetado, deixa o Gabriel Peck mais espetado para dar uma chance de contra-ataque. Não sei se o Figueiredo poderia ficar muito no ataque, porque o Ituano, né, no primeiro tempo estava utilizando muito o lateral esquerdo deles, que é um jogador de bastante qualidade, inclusive infernizou ali o Leonardo Matos, que ficou completamente perdido na primeira etapa, mas dava opção, dava algo mais agudo. Porque o que acontecia? O Ituano tinha que se lançar. Eu falei pra vocês, o Ituano tem uma zaga velha. Se o Vasco colocasse um jogador de velocidade ali, o Ituano não ia ter pique para segurar, com toda certeza. Então o que o Vasco poderia ter feito? O Ituano iria sair para tentar buscar o gol, e aí colocava o Ignaldo, espetava o Gabriel Peck para dar chance de contra-ataque. Mas aí a bola vinha, o Ituano estava com a linha alta, o jogador do Vasco recuperava, e aí olhava para frente, tinha Raniel para puxar o contra-ataque e o Nenê, que eram os 2 jogadores mais avançados do Vasco, eles estavam na primeira linha de marcação. E aí tinha sim, o Peck e o Figueiredo, mas o Peck lá na ponta acompanhando o lateral esquerdo, que era o Luiz Henrique, que não tem esse caguete de lateral, e o Figueiredo lá na ponta também segurando o Leonardo Matos, ajudando o Leonardo Matos. Ou seja, o Vasco não tinha opção nenhuma de puxada de contra-ataque. Era uma zaga lenta do Ituano, mas um ataque muito mais lento do Vasco. O Raniel novo, mas que parece que tem uma caçamba nas costas, e o Nenê de 41 anos. Aí vem a segunda etapa. O Vasco, de fato, superioridade numérica, não conseguiu, né, realmente ser superior, mesmo diante de uma superioridade numérica durante a partida. E aí vem o segundo tempo. O Andrei, numa infantilidade total, é expulso. Um lance ruim do Andrei, mas tem muito crédito com o torcedor vascaíno, acredito. Foi expulso, mas vai melhorar. No que vem tem um grande ano para ele. E aí o Jorginho faz 3 substituições. Tira o Luiz Henrique, coloca o Zé Vitor,
Paulo Vitor, um lateral esquerdo de origem, tu vê que não é um jogador de qualidade, porque pro Jorginho optar por colocar de titular um volante e depois, na lateral esquerda, ao invés de colocar o Paulo Vitor, que é de origem da lateral, colocar um zagueiro, é que o Paulo Vitor é fraco para ser um jogador do Vasco da Gama. Então ele coloca o Zé Vitor, que joga bem, o Zé Vitor jogou bola na partida de hoje, ele coloca o Fábio Gomes, que a gente vai falar já já, e o Zé Gabriel, que, cara, jogou bola. O Zé Gabriel jogou bola, o Zé Gabriel sustentou o meio-campo do Vasco com a saída do Andrei. Inclusive o Zé Gabriel entrou melhor que o Andrei após essas substituições. Mas aí ele errou na entrada do Fábio Gomes. O Fábio Gomes, eu estava vendo nos comentários, é a grande realidade. É o homem do pivô. Então eu acredito que passou na cabeça do Jorginho? 10 do Vasco, 10 do Ituano. O Ituano vai subir a linha para tentar atacar. O Vasco pega uma bola, mira o Fábio Gomes faz a parede. Até aí tudo bem. Só que o problema era, o Vasco com 11 em campo não estava saindo para o contra-ataque. Com 10 piorou a situação. Aí o Fábio Gomes não acertou nenhum pivô. Mas mesmo se acertasse essa parede, olhava para o lado e não tinha quem subir. Porque o nosso lateral era um zagueiro, ou seja, não ia sair para dar o corredor. E na lateral direito o Figueiredo estava marcando, né, a jogada ofensiva do Ituano lá na ponta, e o Leonardo Matos não tinha mais gás para subir também na segunda etapa. Então ele errou, porque não adianta nada essa parede que teoricamente o Fábio Gomes teria que fazer, porque não tinha ninguém ao lado dele para ultrapassar e dar essa possibilidade de passe. Errou muito, era nítido, todo mundo que acompanha um pouco o Vasco sabe que ali no Fábio Gomes era o Egnaldo, mas não entrou. A gente não vai falar de empresário, não vai falar nada disso, porque acredito que não tem nem coerência. Mas uma substituição muito errada, muito equivocada, muito estranha essa feita pelo Jorginho. E aí ocorreram mais 2 substituições. Entrou o Marlon Gomes, que entrou muito bem, e entrou o Eric, que eu também não entendi o porquê o Eric, não sei se porque tem mais massa, não consigo compreender, mas colocou Marlon Gomes como sempre. Craque, entra muito bem, grande esperança para 2022, e o Eric não apareceu muito na partida. Então, o Vasco foi mal, eu não quero ficar criticando, o que importa é o acesso. O Vasco subiu, e eu vou também deixar para falar depois sobre isso, mas tem que reformular, cara. Desse jeito que o Vasco tá, com esse elenco que o Vasco tá, vai passar muita dificuldade na Série A. Entendeu? Então tem que renovar, essa é a grande realidade. Eu acredito que hoje, Paulo Brax olhando, vendo o Ituano fraco e vendo o Vasco mais fraco ainda, tem total convicção que para o ano que vem é do zero. Se prepare, rapaziada. 11 horas, volto a repetir, segura, porque tem aí o react dos minutos finais dessa partida. E segura, porque a partir de amanhã é Vascão 2023. Vambora. Vambora que tem muita coisa boa pra gente. Grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E saudações vascaína.